Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a lei de Moisés exigia que todo primogênito fosse consagrado ao Senhor, todo primogênito de sexo masculino. Isto lembrava a libertação milagrosa do povo de Israel do jugo tirânico do faraó, onde Deus feriu à meia-noite todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó que devia sentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais. Então, para resgatar o primogênito era preciso, apresentar-se no templo. Mas esta lei de Moisés também exigia a purificação da mãe. 40 dias, quando se tratava de um homem, 40 dias depois tinha que apresentar-se ao templo. Evidente que estas normas não eram aplicáveis a Nosso Senhor, nem a Nossa Senhora. Resgate, consagração do primogênito, Nosso Senhor já teve esta consagração, a sua divindade consagrou perfeitamente a sua humanidade. Era sacerdote desde o início. Nosso Senhor é que santificava o templo, não o contrário. No caso de Nossa Senhora deu a luz a Nosso Senhor fora das leis da natureza humana, não ficava incluída no que Moisés tinha prescrevido e para todo o resto. Mesmo assim, quiseram mostrar-se cumpridores desta lei. Não consideraram que os seus privilégios os faziam distintos. Maria, tanto como Nosso Senhor, não foram constrangidos por motivos legais. Não foi isso. Foram impelidos pelo desejo de agradar em tudo a Deus. E mais do que a lei própria da purificação, o que fizeram foi cumprir com a vontade de Deus. Daí que o fruto deste mistério, desta apresentação de Nosso Senhor no templo e purificação de Nossa Senhora, normalmente é a obediência, precisamente, obediência. É uma virtude tão difícil de praticar. Obediência. Sacrificar a vontade, o próprio juízo, depender de outrem na maneira de agir, de pensar, de julgar, é muito mais difícil do que qualquer outra aprovação, jejum ou austeridade. A obediência ataca o homem no que ele tem de mais íntimo. É o nosso critério, a nossa liberdade, o direito de dispormos de nós. Ataca a obediência o amor próprio, no que parece ser mais razoável e ter mais um bem mais fundado. Que é mais justo na aparência do que julgarmos as coisas segundo a nossa razão, conduzirmos-nos segundo as nossas luzes, atendermos as alheias só na medida em que concordam com as nossas, não? Em que é uma aprovação nossa. E que é mais revoltante do que darmos ao trem, inteira autoridade sobre nós. E contudo, no entanto, a virtude da obediência forma parte da vida cristã. Não há virtude possível sem obediência. É uma condição. Faça a alma o que fizer, se atender à própria vontade, se por si mesma se dirigir, se pretender ficar senhora das suas ações, não poderá agradar a Deus. Porquê? Porque sempre vai entrar o amor próprio, o espírito próprio, que vai manchar todas as nossas obras. A obediência está incluída na vida cristã. Seguimos o exemplo de Nosso Senhor, que se fez obediente até a morte. No Antigo Testamento, Deus ordenou ao rei Saul que destruísse completamente os amalecitas, incluindo homens, mulheres, crianças e até os animais. Era a punição pelos pecados deste povo amalecita contra Israel. Deus é que pediu. Hoje o Papa Francisco tiraria da Bíblia estas páginas, não é? Deus a pedir a massacre de tantas pessoas. Sim, mas aí Deus determinou que o povo de Israel seria o instrumento do seu castigo. Deus pode castigar diretamente e quis castigar através, do povo de Israel. Só que Saul, ao invés de obedecer a Samuel, ao profeta Samuel, culpou o rei e os melhores animais, alegando que estes animais seriam oferecidos depois em sacrifício. E a resposta de Samuel foi clara. Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião, a desobediência, é tão culpável quanto a superstição. A resistência é tão culpável como o pecado de idolatria.
Foi a resposta do rei Samuel, do profeta Samuel. Pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também Deus te rejeita e te despoja da realeza. O rei Saul foi despojado do seu cargo por uma desobediência a Deus. Valor da obediência. Nós pensamos que a obediência é para os que vivem nos mosteiros. E não é assim. Todos temos necessidade de obedecer de uma forma ou de outra. Os filhos têm de obedecer os seus pais. A mulher tem de estar submetida a seu marido. Os operários devem respeitar os seus chefes. É norma do quarto mandamento. Todos, em geral, devemos prestar obediência, em primeiro lugar a Deus nosso Senhor, e depois, em consideração a Deus, aos nossos diretores superiores espirituais e também civis, hierárquicos, os que Deus determinou e dos quais dependemos respectivamente. Pensemos que os mesmos superiores podem e devem praticar a obediência, no sentido em que não há ninguém que não deva render contas a outra pessoa. Sempre vamos ter alguém por acima e devemos responder a alguém da nossa responsabilidade. E pensemos que nas congregações religiosas, quantos superiores devem mandar por obediência? Não porque gostem de mandar, foram eleitos e têm de desempenhar, digamos, este encargo que lhes foi dado, mas não é por prazer que exercem a sua obediência. No espírito atual, digamos, o que reina é a independência. Eu penso, digo, faço o que eu julgo ser melhor. De facto, julgamos tudo, julgamos as coisas do mundo e julgamos também as coisas de Deus, não temos problema nenhum. Confiamos no nosso próprio juízo. Confiamos absolutamente. O nosso discernimento consideramos que é sempre correto. E temos aqui a grande ajuda da internet, que nos permite fazermos uma ideia rápida de tudo. Basta uma leitura para já sabermos de carpintaria, de eletricidade, de canalização, de desenho, de línguas e até de filosofia, de direito canônico, de liturgia e de teologia. Basta entrar uns instantes e já temos o título para poder discutir com qualquer... E de facto discutimos, sim. De seguida vamos ser capazes de discutir com argumentos que nem os mais peritos sabiam. Nós descobrimos mais coisas, porque a internet é capaz de dar-nos material. Só que perdemos, em geral, o sentido da ordem, da hierarquia, do bom senso. Pensamos ser firmes e quantas vezes somos cataventos, expostos ao vento, precisamente a hora que passa, não é? Digamos, quando falta a virtude da obediência, separamos-nos do plano de Deus. Ficamos afastados do plano de Deus. Pensemos, por exemplo, nos compromissos na fraternidade. Quando um padre abandona a fraternidade, a congregação, não deixa de ser grave, não é? Digamos, ele próprio fez uns compromissos. Fez uma promessa de obediência ao superior e uma promessa também ao espírito da congregação. Digamos, a Fraternidade São Pio X tem umas características que não tem outras. Nós não defendemos a missa tradicional com os argumentos da Fraternidade São Pedro, ou não temos, digamos, o pensamento dos servantistas. Quando eu entro na fraternidade é porque aceito a linha de conduta da fraternidade. Faço própria esta ideia. Quando eu abandono a fraternidade, não deixo de ser infiel a uma promessa que eu fiz livremente por escrito. Eu assinei um papel, no qual era consciente do que significa fazer parte da fraternidade e aceito as condições. Unicamente no caso em que um superior me mandaria uma coisa contrária, ao que seria formalmente um pecado, quando um superior me exigiria um pecado, e aí que devo obedecer a Deus antes do que aos homens. Mas enquanto foram questões de opiniões, de pontos de vista, devo obediência aos meus superiores. Pensemos também no matrimónio. Deveres e responsabilidades que os cônjuges, os esposos, assumem diante de Deus e diante da Igreja. Fidelidade, indissolubilidade, amor, ajuda e respeito mútuos, que finalmente o que fazem é refletir o amor que Cristo tem pela Igreja, com sacrifício, com entrega, com cuidado,
são os pilares, precisamente, do matrimónio vivido na fé e bem-sucedido. Mas quantos sacrifícios para viver nesta fidelidade no matrimónio, este compromisso que foi diante de Deus e da Igreja tomado um dia. Obediência está na nossa vida cristã. Pensemos noutro ponto que não tem nada a ver, no sentido em que não há obrigação nenhuma a seu pecado, mas quem se consagra a Nossa Senhora não deixa de ser um certo compromisso, não obriga a seu pecado. Eu não ofendo a Deus cometendo um pecado venial, é porque não fui fiel à minha consagração, será por outro motivo. Estão a ver? Mas quando eu fiz esta consagração a Maria, era realmente para, como dizer, procurar em tudo a semelhança e a glória de Maria. E como escravo, submeter tudo, absolutamente tudo, sem exceção, ao critério e vontade de Nossa Senhora. Faz parte, de alguma maneira, a obediência também. A obediência, digamos, estamos submergidos nesta obediência numa vida que seja digna de um discípulo de Nosso Senhor. Onde se manifestará esta obediência? Tantas coisas, tantos pontos, na constância ao rezar as nossas orações da manhã e da noite. Uma coisa tão simples, mas a obediência a Deus. Deus pede que rezemos. E nós colocamos certos momentos no dia em que vamos dedicá-los a Deus Nosso Senhor. É correto fazê-lo quando acordamos, é muito correto também fazê-lo quando vamos deitar-nos. É a despedida que fazemos primeiro com Deus. A fidelidade no terço diário faz parte da virtude da obediência também. E considera isto realmente como uma obrigação. Pensemos na pontualidade no trabalho, faz parte da obediência. Estarmos a horas no início quando devo começar o trabalho. Faz parte da obediência não distrairmos com a internet durante o estudo ou o trabalho. Uma coisa tão fácil. Porque trabalhamos já no computador, então a distração é tão fácil. Sim, mas faz parte da obediência estar a ocupar-me o meu dever de Estado. Agora não é tempo para distrair-me. Faz parte da obediência evitar comentários pouco caridosos sobre os chefes da empresa. Faz parte da obediência respeitar os tempos de trabalho, de descanso e até os tempos em que os horários em que nós deveríamos ir deitarmos. Faz parte da obediência porque quem se deita tarde, o dia a seguir vai ser um desastre. Somos todos conscientes disso. Só que aproveitamos a noite até a meia-noite, 2 horas, 3 horas, depois sim, o dia a seguir vai ser um desastre, efetivamente, mas faz parte da obediência. No seminário, às 10 da noite devíamos desligar as luzes. Proibido ter uma luz ligada às 10 da noite. Isto até as 6 da manhã. E se havia algum seminarista muito intelectual que precisava de realmente dar mais tempo ao estudo, tinha de pedir a dispensa ao diretor. E a dispensa, quando era concedida, nem sempre, quando era concedida em algum caso particular, era, olha, acorda mais cedo, nunca deita-te mais tarde. Sempre foi assim, e é normal. Num mosteiro, num seminário, há horários, fazem parte da obediência. Talvez poderíamos continuar com uma longa lista, em que o que conta é fazer o que Deus me pede. O que Deus me pede, não a ordem expressa, mas sei que Deus está a pedir isso. Escolher o que Ele me diz para fazer, seguir uma regra que quebra a minha vontade caprichosa. Vivimos e temos de viver na obediência. Então, pensamos a Nossa Senhora esta virtude que ela praticou hoje, nesta purificação que ela não precisava, não é? Mas ela foi para o templo e cumpriu com todos os requisitos da lei de Moisés. O mesmo fez Nosso Senhor. Que ela então nos ensine esta submissão voluntária. A obediência é meritória quando é sobrenatural, não por conveniência, é por respeito humano, por motivo interesseiro, não, por amor a Deus. Aí é que a virtude se transforma realmente num acto de caridade. Mas então pedir a Nossa Senhora esta submissão voluntária aos preceitos que Deus nos indica de tantas maneiras. Sem dizer, olha, tens de obedecer. Não, mas eu entendo que a voz de Deus está aí e que tenho de obedecer, tenho de submeter-me. Diz o Evangelho, o capítulo 12 de São Mateus, Jesus falava à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de falar. E diz-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. E Jesus então respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos acrescentou,
Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.